Senhor Deus, temos certeza, ó Pai, que estamos aqui nessa manhã pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Cada um de nós aqui, Senhor, precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas e te agradecemos porque nós temos a Tua palavra para, através dela, fortalecermos os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos contigo, temos comunhão com o Senhor, aprendemos a Te conhecer cada vez mais, Senhor. Abençoa-nos nesse bimestre, ajuda-nos a sermos perseverantes na busca da Tua palavra, a abandonarmos o que o Senhor quer que nós abandonemos, a aprendermos e praticarmos o que o Senhor quer que nós aprendamos e pratiquemos, Senhor. Encha-nos com Teu Santo Espírito e continue nos abençoando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bem-vindos ao curso. Sempre é uma alegria nós podermos usar um espaço, seja ele físico, seja virtual, presencial ou não, para abençoar a família através da instrução bíblica. Nós enviamos, através do Lucas Fonseca, um convite a todos os jovens casais e noivos para que estivesse conosco aqui também. Eu confesso que eu me surpreendo com o fato de não termos aqui um número minimamente satisfatório, né, de todo esse grupo que foi. Não temos dúvida de que caminharemos juntos durante esses 8 encontros, em que dividiremos com Adalberto as aulas, para sermos abençoados e abençoarmos outros também, uma vez que todo esse material vai ser disponibilizado no site da igreja. É um curso novo ou não? Sobre alguns aspectos, sim, sobre outros, não. Mesmo porque nós sempre vamos trabalhar com os mesmos princípios ao considerarmos alguns assuntos. Imagino que, por estarmos vivenciando uma nova época, um tempo de muita crise e pressão, especialmente sobre a família, a aplicação desse curso, ela vai ser diferente, ela precisa ser também para os nossos dias. Então, é um curso para casais, é também para preparar para o casamento, é o que a igreja considera em sua liderança como fundamento ou princípios fundamentais sobre o casamento, e é algo extremamente atual para os nossos dias. O que nós pretendemos através desse curso? Primeiro, apresentar a vocês princípios bíblicos fundamentais sobre o casamento. Nós precisamos, não importa, com 40 anos, ou 1 ano, ou um pouco mais ou menos de casados, nós sempre vamos precisar considerar esses princípios atentos ao que Deus tem para nossas vidas e para o nosso casamento. Né? Segundo, considerar as implicações e benefícios da aplicação desses princípios nas nossas vidas. Né? Obviamente que o nosso ensino, o nosso aprendizado visa a aplicação da palavra às nossas vidas. Não queremos apenas adquirir conhecimento, e isso é óbvio. Terceiro, nós desejamos ensinar como aplicar esses princípios à vida diária do casal. E, por fim, encarando o desafio, e também desejamos encorajar o casal a rever a sua vida. Né? Eu preciso fazer isso. Vocês também precisam. Rever a sua vida conjugal e a buscar as mudanças necessárias para conformar o seu relacionamento à vontade de Deus. Quem não precisa de mudanças sempre?
A vida cristã é um processo intensivo de transformação que não tem fim. Deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Nós completamos, no ano passado, Inanha e eu, 40 anos de casados. E não temos dúvida que nós não chegamos lá ainda, ao alvo que Deus deseja. Nós temos muito mais consciência agora disso. Mas também nós temos plena certeza de que Deus continua trabalhando a sua obra em nós. Presenciamos isso a cada dia, de uma forma até mais intensa nesses dias em que estamos mais juntos em casa, trabalhando home office. Mas eu posso dizer a vocês que o amor próprio ainda interfere no nosso amor por Deus e no nosso amor um pelo outro. Essa principal raiz é aquilo que faz com que nós dependamos a cada dia da graça de Deus. Porque ainda somos pecadores. Amamos muito a nós mesmos, valorizamos muito a nossa estima. Então, o amor próprio, não temos dúvida como ele interfere no nosso amor para com Deus e no nosso amor um pelo outro, pelo cônjuge. E aí, eu quero dizer isso com toda sinceridade, que temos plena certeza e consciência de que, enquanto formos dois pecadores que vivem no mundo caído, haverá muito trabalho a ser feito sobre a instrução de Deus, o poder do Espírito e a plena confiança no nosso Deus. Porque no dia a dia, vejam só, como maridos e vocês como esposas, vocês vão precisar servir, amar, saber ouvir, saber falar, perdoar diariamente, pedir perdão de igual forma, saber ignorar as ofensas menores, saber discordar respeitosamente, doar-se para poder receber. Agora, tudo isso e muito mais requer graça. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos educa, que nos treina para que a gente possa experimentar prazerosamente o que Deus tem para nós, homens e mulheres, e casados, e a nossa casa e a nossa família. Deus quer nos abençoar assim. Então, que Ele nos leve a apreciar as suas verdades ao longo deste curso aqui. Quais são os assuntos que nós vamos conversar? Primeiro deles, fundamentos. Por mais incrível que possa parecer, mesmo no ambiente cristão, no meio da igreja, há muitos que estão sofrendo por não terem uma plena consciência ou conhecimento do que é o casamento. Quais são os pilares que sustentam o casamento? Quais são os fundamentos que foram estabelecidos por Deus e que, aliás, hoje estão sendo tão atacados para serem destruídos? Então, é muito importante nós estarmos revendo esses princípios e solidificando a nossa confiança e o fundamento do nosso relacionamento conjugal nesses princípios que Deus já estabeleceu. Paulo disse, vocês se lembram, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7, versículo 28, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Ele traz os seus ouvintes para a realidade do casamento, já afirmando, olha, não vai ser brincadeira, vai dar trabalho, vão ter que saber dividir, vocês vão ter tudo em comum. Ficar solteiro para servir a Jesus, ok, mas quem se casar
vai ter que trabalhar bastante, mesmo porque somente o contexto do casamento pode permitir ou proporcionar que um homem e uma mulher tenham seus corações totalmente expostos para serem trabalhados, moldados por Deus, a fim de que o alvo maior para o casamento e para cada um de nós, que a estatura de Jesus possa ser alcançado. Mas nós também vamos tratar do papel, do perfil ideal do marido e da esposa. Que homem é esse? Que mulher é essa, segundo a Bíblia? Ainda, casamento e sexualidade, um dos problemas mais presentes na história da família e do casamento. Eu estou lendo a Bíblia toda de novo e agora, passando pelas páginas do profeta Jeremias, é impressionante como Deus os exorta por conta de perversidade nessa área, de desvios nessa área da sexualidade e casamento. Como nós precisamos estar atualizados quanto àquilo que Deus deseja, para estarmos, de fato, sendo abençoados com a maneira tão graciosa, rica em detalhes, com que Deus nos instrui, para que não tenhamos na sexualidade nenhum tabu, nenhum temor, nenhuma fraqueza que nos prive de desfrutarmos prazerosamente desses impulsos naturais que Deus nos deu. Então, o que Deus pensa sobre casamento e sexo é muito importante nos nossos dias. Ainda, casamento e dinheiro. Dinheiro continua sendo um dos principais problemas, ou uma das principais causas de conflitos conjugais. Vamos ter a visão bíblica sobre isso. E ainda, como lidar com conflitos, mesmo porque a falta de fundamentos sólidos, a falta de uma plena consciência do papel de cada um, a sexualidade sem estar alinhada com o padrão bíblico, a má gestão financeira gera conflitos. Como lidar com esses conflitos? Então, orem por nós. Adalberto e eu queremos ser instrumentos de Deus na vida de vocês, ao longo dessas semanas, ao longo desses cursos. Muito bem. Vamos considerar o nosso primeiro item, primeiro assunto. O que é o casamento? Aos olhos de Deus, o que de fato constitui o casamento? Eu procuro frisar muito bem isto aos noivos que vêm para o curso pré-nupcial. Eles precisam saber, para que não estejam enganados ou não se decepcionem no futuro, que casamento não é um simples ajuntamento, uma sociedade. Casamento não é simplesmente uma expressão de que um gosta muito do outro, né? Aliás, hoje nós vivemos vários modelos de união e nem todas elas partem do fundamento do casamento sob a perspectiva bíblica, né? Mas é muito importante entendermos de fato o que significa o casamento para não permitirmos essas minhoquinhas, os nossos dias culturais que tentam minar e influenciar a vida de cada um, né? E há tantas ideias que a gente ouve por aí. Agora, vejam, como você define o casamento é ou não é uma pergunta essencial? Claro que é. Mas vejam, como Deus o define é uma questão eterna, crucial. Como é que Deus descreve o casamento nas escrituras? Como é que ele caracteriza a primeira e mais básica das instituições humanas? O que se entende por casamento hoje? Eu tentei brincar um pouco aqui. Vocês podem pensar o que quiser, né? A ideia de casamento é um jogo
para ver quem vai ganhar, quem vai perder. Essa aqui é antiga, né? Uma forca. Mas eu achei interessante trazer para vocês 3 conceitos mais comuns acerca da natureza do casamento. O casamento como sacramento, casamento como contrato e o casamento como pacto. Então, dê uma olhadinha para esse gráfico, que ele, de alguma forma, vai ajudá-los nessa compreensão. Eu chamo isso aqui, então, de 3 modelos da natureza do casamento: sacramental, contratual e pactual. Muito bem. Sacramental. Casamento como meio de obter graça. Se baseia no modelo da lei eclesiástica desde o Concílio de Trento, quando os papas, por longo tempo, não queriam admitir um concílio, mas o Império ameaçou realizar um concílio em território germânico, e então o Papa acedeu. E foi escolhida Trento como cidade imperial. Entretanto, para tentar barrar o avanço do protestantismo após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III convocou um concílio para a cidade italiana de Trento, e foi realizado, então, nos anos 1545 a 1563, e vários assuntos foram discutidos ali, e várias ações entraram em discussão. Vejam, nós não concordamos com essa definição, com esse fundamento. Porque o casamento não é um meio de se obter a graça. Por isso que ainda hoje, de certa forma, somente aqueles que casam dentro da Igreja Católica é que estariam privilegiados a partir dessa compreensão aqui de um casamento é um sacramento. E é interessante que, mesmo no meio evangélico, alguns têm uma ideia um pouco equivocada e associada com isso aqui. Nós conhecemos muitos casados, né, já, que pensavam, ou ainda pensam, que a bênção do casamento está no fato do ofício religioso. É quando o oficiante, seja ele um padre ou um pastor, dá a bênção. Então, isso garante que o relacionamento, a união vai ser abençoada. Mas não é isso. Mas o segundo aspecto que a gente vê aqui é o casamento como contrato. Casamento como contrato bilateral formado, mantido e dissolvido voluntariamente por 2 pessoas. Está baseado numa lei civil, essa é a base. E a origem desse modelo foram nos tribunais eclesiásticos medievais e no pensamento iluminista. Essa era a tônica, essa era a base. Mas o que nós vamos considerar, e eu fui bem sucinto aqui, é o casamento como pacto, como aliança. Preste atenção na importância disso. Porque aliança, de certa forma, é a melhor palavra, se formos usar apenas uma palavra, para definir o que é o casamento. E nós vemos vários tipos de aliança nas Escrituras e a importância que Deus dá a esses pactos, a essas alianças. Então, vejam, no modelo pactual, entendemos que o casamento é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher. Ouçam bem, não existe outro modelo de casamento ou um casamento para Deus que não seja entre um homem e uma mulher. É triste nós precisarmos repetir hoje nos nossos dias.
Porque não é assim na nossa sociedade. A cultura atual aceita qualquer tipo de relacionamento pactual, não importa se entre pessoas de sexos diferentes ou distintos, ou do mesmo sexo, desde que baseadas no amor. Esse é o pretexto. Esse casamento pactual entre um homem e uma mulher, ele está fundamentado na lei divina. Foi Deus quem o estabeleceu. Esse fato de si seria suficiente para não aceitarmos ou admitirmos qualquer outra ideia de casamento, mas muito mais para que o homem considere o casamento como algo sagrado, muito importante para Deus. Algo que foi estabelecido, acima de tudo, por causa da sua glória, objetivando a sua glória. Então, a origem desse modelo está lá na origem da Bíblia. Há uma linguagem pactual em Gênesis 2, Provérbios 2, 16, 17, Malaquias 2, 14, e várias outras analogias e alusões bíblicas no Velho e também no Novo Testamento. Então, notem, as Escrituras definem o casamento como uma aliança ou compromisso entre homem e uma mulher, assumido diante de Deus e também dos homens. Continuando. Segundo o modelo, o primeiro modelo que nós vimos, que é o sacramental, vejam, nada na natureza do casamento concede graça divina de forma mística. Esse é um ponto fraco. Outro ponto fraco é que essa lei não se harmoniza com o ensinamento bíblico acerca do casamento como um todo. Está pensando apenas no aspecto, no segundo item, de uma lei eclesiástica estabelecida como os homens, segundo a sua conveniência. Outro ponto fraco e também questionamento é que esse modelo sacramental sujeita o relacionamento entre homem e mulher ao controle da Igreja Católica Romana. Vejam quantas limitações, enganos, pontos fracos e questionamentos nós podemos trazer para aqui. Pontos fracos e questionamentos do modelo contratual, conforme vocês viram aí. Vocês estão vendo os slides serem mudados também para vocês? Ok. Então vejam. O casamento está sendo reduzido aqui. Não é encontrado nas escrituras para descrever o casamento como um todo também. Fornece uma base muito fraca para a permanência do casamento, imaginem. Se, de fato, ele simplesmente depende da lei civil, essa é uma base fraca, é limitada. E outro problema é que abre a porta para vários arranjos conjugais condenados nas Escrituras, como nós estamos vendo nos nossos dias. Por conveniência ou interesses financeiros ou interesse nos bens, há vários modelos hoje para facilitar todo esse processo de separação. Então, torna o relacionamento muito vulnerável. Entretanto, casamento não é chamado explicitamente de aliança no Novo Testamento, mas transcende o conceito de aliança e faz parte de uma ordem divina. Nenhuma distinção demonstrável entre contrato e casamento na terminologia do casamento. Então, vejam,
Nós vivemos numa época que é a época dos arranjos conjugais modernos. Emendas na lei civil para permitir a união entre pessoas do mesmo sexo, a poligamia, o casamento incestuoso entre pessoas com parentesco em grau proibido, seja legítimo ou ilegítimo, natural ou civil, entre aqueles que tenham aliança afim e etc. Mas casamento é uma aliança ou compromisso entre homem e uma mulher assumido diante de Deus e diante dos homens. Então, vamos analisar essa definição olhando especialmente para os textos bíblicos. Voltamos à origem. Quantas vezes já ouvimos esta afirmação? Ela trata da origem do casamento. Por esta razão, Deus está tratando aqui da criação. Ele traça o seu plano, seus objetivos. E ele tem um plano para o homem, para a mulher e para o casal. Mas esse homem, esse plano visa, sobretudo, a sua própria glória, porque o casal espelharia e espalharia a glória de Deus no seu relacionamento. Então, o texto de Gênesis 2:24 nos diz: por essa razão, o homem vai deixar pai e mãe para se unir à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ao longo do curso, nós vamos voltar a esse texto aqui, para que possamos considerar vários aspectos dessa afirmação bíblica tão fundamental, tão importante. Mas aqui, neste momento, interessa destacar: há um propósito, é por essa razão que esse homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Alguns textos para destacarmos aqui a ideia da aliança do casamento. Em Provérbios, capítulo 2, 16 e 17, nós lemos: ela também o livrará da mulher imoral, a sabedoria, a prudência, da pervertida que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. A palavra associada à aliança, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher feita diante de Deus. Então, não é a cerimônia religiosa em si que traz a bênção, mas a plena consciência interior do coração. Então, é uma declaração do coração acima de tudo, entre um homem e uma mulher que se colocam perante de Deus para buscar a sua bênção. Momento, Senhor, nós entendemos o teu propósito para nós. Nos conhecemos, avaliamos, amadurecemos, e, Senhor, nós queremos firmar esse compromisso, essa aliança permanente diante do Senhor. Temos aqui as testemunhas, nossos familiares. Isso não está preso a uma cerimônia. É algo que acontece no coração. Agora vejam o que pensa a nossa... aliás, antes, vamos olhar para Malaquias, capítulo 2, 13 a 15. A outra coisa que vocês fazem, o Senhor está condenando o povo de Israel que havia se desviado dos seus princípios e dos fundamentos.
A outra coisa que vocês fazem, ele diz, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, mas por que que isso está acontecendo? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. A analogia aqui é que Deus escolheu um povo, o povo de Israel, a nação de Israel. E muitas vezes ele se refere a esse povo como a noiva, a esposa. Ele está condenando esse abandono do Senhor aqui. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vejam, gente, as expressões estão aqui. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Propósito, princípio e fim. Desejava uma descendência consagrada. Portanto, sejam fiéis. E ele aponta ou se reporta ao compromisso, ao pacto, à aliança. Então, vamos analisar essa definição. Casamento como aliança. Ou um relacionamento pactual entre dois cônjuges. Mais uma vez, um homem e uma mulher. E Deus. Vamos ver um diálogo. Na verdade, eu não vou colocar esse vídeo aqui, mas eu poderia trazê-lo, mas é possível que vocês já tenham visto esse vídeo, mas eu queria apenas comentar. Achei muito interessante uma conversa entre Timothy Keller, John Piper e D. Carson, três homens de Deus, teólogos respeitadíssimos, não só nos Estados Unidos, e o assunto entre eles era divórcio e casamento. E um deles fez a seguinte pergunta para o outro: você já pensou em divórcio? E a resposta dele: divórcio, nunca. Mas homicídio, algumas vezes. Achei muito engraçado isso. Mas, gente, não estejamos iludidos. Esse compromisso pactual entre o homem e uma mulher, entre si e diante de Deus, ele vai ser marcado e desenvolvido através de uma história que não vai ser uma história simplesmente de mar de rosas. Um pecador e uma pecadora. Mas exatamente porque eles estão conscientes da sua condição, é que eles poderão mais apropriadamente valorizar o recurso que eles têm para que dê certo. A graça. O próprio Deus. Ele não é um desmancha-prazer, muito pelo contrário. Quando ele une, é para abençoar. Casamento é para ser bênção. Deus o projetou para isso. Mas não há dúvidas que haverá momentos em que vai passar pela cabeça de um homem e de uma mulher. Ah, se eu pudesse matá-la. Ah, se eu pudesse pular fora. Reflexo da nossa natureza pecaminosa. Então, vejamos. Voltando ao nosso texto.
Por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Sim, alguém postou aqui para eu mandar o link depois. Eu mando para vocês o link, tá bom? No final da aula eu vou tentar colocar aqui, ou você me manda uma mensagenzinha no meu WhatsApp para que eu retorne com o link, caso eu não consiga achá-lo aqui neste momento. Ah, em primeiro lugar, casamento é uma aliança com Deus. Em segundo lugar, uma aliança com o cônjuge. Provérbios 2:1, o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. É interessante nós pensarmos no nosso cônjuge como nosso amigo, porque é um dos elementos que a Bíblia menciona aqui como parte dessa aliança. Há uma amizade entre esse homem e essa mulher, caracterizada por companheirismo, intimidade. Essa palavra aqui, ela foi usada muito mais para descrever isso do que simplesmente amizade, como é conhecida hoje. Não, ela retrata companheirismo sincero, profundo e intimidade nesse relacionamento. Obviamente que Deus, e não o marido, e não ela, Deus é a figura central nessa aliança. Quando ele não é a figura central, meus queridos, ambos estão vulneráveis a muitos problemas. Casais brigam, em última análise, porque o foco principal deles não é a glória de Deus. São seus interesses, seu bem-estar, a felicidade. Vejam, bem-estar, felicidade, não há nada de errado nisso, pelo contrário. A própria Bíblia encoraja a buscarmos isso, mas nunca em primeiro plano. Ele é a figura central nessa aliança. E, além disso, essa aliança ilustra o relacionamento fiel e contínuo entre Deus e aqueles que são seus filhos, a sua igreja. Na velha aliança, o seu povo, a nação de Israel. Agora, notem, é uma aliança que envolve a promessa de ser fiel ao outro para sempre, a despeito do que possa vir a acontecer. É isso. É uma aliança que envolve a promessa de permanência, venha o que vier, ou custe o que custar. Fidelidade, permanência. Não importa o que venha a acontecer. Isso é aliança para Deus. E essa é a aliança que ele estabelece como sendo a aliança de casamento, o pacto, o compromisso. Ele é a testemunha. Aliança com Deus, aliança com o cônjuge. E eu queria destacar aqui um detalhe muito importante. Não é o ato sexual que define o casamento aos olhos de Deus, mas o compromisso de exclusividade, fidelidade, intimidade assumido diante dele e entre marido e esposa. Por isso que nós entendemos que, mesmo quando um jovem e uma jovem têm precipitadamente um relacionamento sexual, esse fator não deveria ser o principal fator para levá-los à aliança. A aliança precisa estar fundamentada em fatores mais importantes. Né? Mas, obviamente, se eles
se precipitaram, né? E depois reconheceram, trataram com Deus, eles vão se casar, mas a partir de uma aliança consciente, um compromisso que eles estão assumindo diante de Deus, primeiramente, e depois um com o outro. Alguns pensamentos equivocados nos nossos dias. Por isso que eu fiz questão de trazer esta consideração aqui, para que ninguém pense que é o ato sexual que define o casamento aos olhos de Deus, né? E nós vamos ver mais adiante o que Jesus vai dizer quando ele se refere a uma experiência como a prostituta, mas ele está condenando simplesmente porque foi uma experiência sem que houvesse aliança. E, aliás, esse é o argumento de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, de 15 a 17. Ele vai dizer que não é a relação sexual que constitui o casamento. 1 Coríntios 6, 15 a 17. Pelo contrário, é incoerente para o cristão unir-se fisicamente à prostituta com quem ele não tem aliança, consumando assim um relacionamento que é exclusivo do casamento. Eu vou repetir, olha só, gente. 1 Coríntios 6, 15 a 17, Paulo argumenta que não é a relação sexual que constitui o casamento, mas, pelo contrário, é incoerente para o cristão unir-se fisicamente à prostituta com quem ele não possui aliança, consumando assim um relacionamento que é exclusivo do casamento. Então, vejam, a fornicação constitui uma união falsa, por não haver compromisso, aliança. Aliança e compromisso de casamento é vital para a estabilidade e o crescimento do relacionamento entre marido e esposa, conforme Malaquias 2,14. Quando um jovem e uma jovem, né, pensam, nós nos amamos tanto, por que não termos uma relação sexual? Porque o relacionamento sexual é a partir do pacto, da aliança, do compromisso assumido diante de Deus e um perante o outro, né? Alguns eu sei que até dizem, para provar que você me ama, você deve se deitar comigo. Mas vejam, é um engano tremendo isso. Porque não se prova um amor dessa maneira. Entretanto, essa precipitação perverte o conceito de aliança para que depois haja o desfrute do relacionamento. Então, notem, cabe ao casal o compromisso com 5 princípios. Quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio de permanência. Mateus 19, 6. A afirmação de Jesus é: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Princípio de permanência. Marcos 10, 19 vai dizer a mesma coisa. Desculpa, 10, 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O segundo princípio, com certeza, é algo sagrado perante Deus. É o princípio da sacralidade. Vejam, o que a gente viu lá na definição, ou dos tipos, foi sacramento.
Mas aqui é algo bem diferente, a sacralidade do casamento. O que nós temos no relato bíblico? Gênesis 2:22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Então disse o homem: esta sim, aleluia, glória a Deus. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher ou varoa, porque do homem foi tirada. E aí vem o nosso texto. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, a sacralidade do casamento. Porque o casamento é um relacionamento vivido diante de Deus e em total sujeição a Ele. Não existe simplesmente um homem e uma mulher que se ama. Existe um Deus presente ali para abençoá-los, interessado nas suas vidas, em receber a glória que é devida a Ele. Mas tem um terceiro princípio, que todo casal precisa considerar, que é o princípio da intimidade do casamento. Casamento para Deus envolve o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos. É o mais íntimo e une homem e mulher em uma só carne. Não é bom que esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ela é osso dos meus ossos, o homem disse, carne da minha carne. Então, deixa, por esta razão, o homem, pai e mãe se une à sua mulher, e eles se tornaram uma só carne. E o verso 25 ainda, de Gênesis 2, diz, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha, não havia maldade. Muita intimidade com pureza, e viviam nus. Lembre-se que a vergonha veio depois da queda. Assim como a tentativa de se esconder. Esconder do quê? Da culpa, da impureza, do pecado. Permanência, sacralidade e intimidade. Próximo. Todo casal precisa considerar também o princípio da mutualidade. É o compromisso da mutualidade. Porque é um relacionamento de abnegação mútua e voluntária. Paulo vai dizer, nesse texto, Efésios 5, de 25 a 30, é um dos principais textos que trata do casamento, né? E ali estabelece-se qual modelo de amor que o marido deve ter para com sua esposa e qual atitude que a esposa deve ter em relação com o seu marido. E vejam, somente em relação ao casamento é feito essa analogia profunda com Cristo e seu relacionamento com a igreja. Mas é um relacionamento de abnegação, em que se requer entrega total, mútua e voluntária para se experimentar a bênção. E, por fim, o compromisso da exclusividade. Nada, seja a sogra ou qualquer outra pessoa, nada ou ninguém deve interferir. Gente, o termo aqui é exclusividade. É um relacionamento exclusivo. Ele é dele, ela é dela. Cantares traz uma linguagem poética fantástica.
eu sou do meu amado, ele é meu, e eles tratam dessa exclusividade ali, ao falarem da intimidade, às vezes usando até uma linguagem erótica, mas pura, porque eles estão contemplando e desfrutando da exclusividade do casamento. Gênesis 2, 22 e 25, 1 Coríntios 7, 2 e 5, mais para frente a gente vai pegar cada pedacinho desse texto, né, que trata exatamente da exclusividade e mútuo desfrute do relacionamento sexual do casal. A verdade é que há uma grande confusão sobre casamento e família nos nossos dias. Não podemos negar isso. Basta olharmos para essa definição secular que está sendo muito propagada e aceita pela nossa sociedade. Vejam, pensar em família na atualidade é pensar para além do modelo tradicional ou nuclear, aquele composto basicamente pela tríade pai, mãe e filhos. Mudanças sociais e culturais promoveram remanejamentos nessa estrutura familiar, e com isso surgiram diferentes formas de parentalidade e família, tais como compostas de apenas pela mãe ou pai e seu filho, por vinculação homoafetiva, recompostas, marido e mulher se unem com seus filhos de relações anteriores, produção independente, enfim, todos os diferentes arranjos presentes no atual cenário cultural que criaram um repertório bem mais amplo para definir o que é uma família. Dados da CPPL, Clínica, Ensino e Consultoria em Gestão. A falta de aceitação da origem e propósito do casamento distancia o homem de Deus. E impede o homem de experimentar um casamento bem-sucedido. E nenhum de vocês deve ter dúvidas com relação a isto. Basta ver os jornais, olhar para as mídias. É o que nós temos visto. Quanto mais o homem inventa, cria, mais ele se distancia do padrão de Deus, e o resultado não é outro senão frustração, rompimento, tristezas, marcas que são deixadas. Meus irmãos, como cristãos, nós devemos entender a importância do casamento e da família, conforme a Bíblia. Entender a importância dessa família na sociedade. Assim como entendemos o papel e a missão da igreja nos nossos dias. E família e igreja precisam andar juntas. Difícil imaginar um casal cristão bem-sucedido sem pensar nesse casal como alguém comprometido com a igreja. Né? Na verdade, a igreja é uma extensão dos nossos lares. Ela é constituída por famílias, por casais. Então, família e igreja andam juntas. Precisamos entender a família conforme Deus a planejou e a instituiu. Né? E nós somos também os responsáveis por proteger o casamento e a família. Ambos estão sendo agredidos nos nossos dias. Eu tenho dito que nós temos diante de Deus uma tremenda responsabilidade de nos postarmos em defesa do casamento, da família e da igreja. Ao mesmo tempo em que estratégias estão tentando destruir os fundamentos de Deus, estratégias políticas, estratégias sociais, estratégias morais, estratégias econômicas,
estratégias culturais. Pessoas de peso, líderes mundiais, nacionais, estão se levantando para destruir os fundamentos que foram estabelecidos por Deus. Muito bem, hoje eu paro por aqui. Na semana que vem, nós vamos considerar, então, os propósitos de Deus para o casamento. Mas antes de orar, se você tem alguma colocação ou uma pergunta a fazer, gente, a ideia não é eu ficar falando sozinho aqui, né? Vocês poderiam ter interrompido ou poderão falar aqui no final. Então, eu abro essa oportunidade, basta você abrir o seu microfone aí, eu vou apenas pedir licença para interromper a apresentação, assim eu conseguirei ver todos vocês aqui.